Olá, minhas queridas mamães, sejam muito bem-vindas ao canal Falei Mamãe. Eu sou Angélica Vasques e aqui a gente trata de todos os assuntos que envolvem maternidade. E o assunto do vídeo de hoje é parto. Vamos falar sobre o parto. Eu vou contar pra vocês a minha experiência com os meus 2 partos e quais foram os meus pensamentos, minha decisão e o que acabou acontecendo. Vamos lá? Eu tenho 2 bebês, né? Uma está, pra quem já viu os primeiros vídeos, já sabe a idade das minhas nenéns, né? Uma tem 9 meses de idade e a outra tem 2 anos e 2 meses de idade, tá? A minha primeira, eu tinha muito medo, tá? Parto era um assunto que me deixava com muito medo durante toda a gestação. Por quê? Porque, pra mim, eu queria muito um parto normal, porém, eu não sabia, eu ficava na dúvida, assim, se eu ia ter abertura, da dor que eu iria passar, como iria ser a recuperação, e ao mesmo tempo eu tinha muito medo da cesárea por ser um procedimento cirúrgico, no qual a gente tem que levar ali uma anestesia, a gente tem que passar por todo o pós-parto de uma cesárea, que as pessoas falavam que era muito dolorido e tudo mais, né? Então, assim, no início da minha primeira gestação, eu tinha muito esse medo, porém eu decidi algo comigo mesma. Eu falei assim, eu decidi isso pra mim e é o conselho que eu dou pra todas as mamães, tá? Se na hora do parto, se na hora que minha bolsa estourar, né? Se naquele momento meu corpo começar a apresentar uma dilatação, no qual demonstra que eu facilmente vou parir de forma normal, eu vou optar pelo parto normal. Se na hora o meu corpo não tiver abertura ou tiver muito demorada e for aquelas coisas que levam, começa a mãe sofrer junto, porque a abertura tá demorando muito, né? A evolução da abertura tá demorando muito, ali eu ia optar pela cesárea, tá? E isso foi a melhor decisão que eu tomei, porque a partir dali eu tirei essa preocupação de parto da minha cabeça, entendeu? Então a partir dali eu fiquei tranquila, tá? E aí eu pensei assim, eu vou passar uma gestação inteira, porque essa decisão eu tomei logo nos primeiros meses, acho que eu tava com 3 meses de gestação e já comecei a colocar isso dentro da minha cabeça, 3, 4 meses, tá? Então, eu pensei assim, eu vou passar uma gestação inteira com essa preocupação, sendo que o que tá pra acontecer já está escrito, já está pra acontecer. Eu penso assim, dessa forma, entendeu? Como tem que ser o meu parto, já está definido lá no futuro, lá na data do parto, na data do nascimento da minha bebê. Entendeu? Então seria uma bobagem eu perder tempo me preocupando, com medo ou aflita de ai meu Deus, como que será que vai ser? Será que vai doer? Será que não vai doer? E tudo mais. Seria uma grande perda de tempo eu podendo ali viver a gestação, me preocupar com outras coisas da gestação. Então a partir daquele momento eu tomei essa decisão e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu passei uma gestação sem ter esse medo. Eu tomei a decisão de não me preocupar, porque o que tinha pra acontecer já ia acontecer, eu me preocupando ou não, tá? Então, quando chegou lá, eu estava com 37 semanas exatas, tá? Eu fui fazer um exame de ultrassom. Era a minha última ultrassom, eu estava super bem nesse dia, nossa, eu tava me sentindo ótima. E eu até falei pro meu marido, eu falei, não, eu vou ir fazer a ultrassom sozinha, não sei o que, não se preocupa, porque eu já tinha um enteado, né, então não poderia deixá-lo em casa sozinha. Então eu tomei a decisão de ir e eu falei, pode ficar tranquila, eu vou sozinha, não precisa vocês irem junto não, mas porque eu estava me sentindo muito bem, eu não sei o que aconteceu naquele dia, sendo que a minha gestação inteira foi muito difícil. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como foi o período gestacional, a minha primeira, e vou gravar um vídeo sobre a segunda, tá? Foram gestações completamente diferentes e realmente foi bem complicado. Mas nesse dia eu estava me sentindo muito bem mesmo. Chegando na ultrassom,
falou assim pra mim, olha, você não tem líquido. O nível de líquido da sua bolsa tá baixíssimo. Não come mais nada, liga pro seu médico e vai daqui pro hospital. Naquela hora eu comecei a ficar, ai caramba, é agora, né? Que bom, eu jamais imaginei que naquele dia eu iria parir, né? Então assim, acabou sendo uma cesárea, porque teria que ser cesárea, eu estava sem líquido, eu não poderia passar por um parto normal, tá? Então meu médico falou, eu tinha um médico, meu médico fez os meus 2 partos e foi assim, uma surpresa. Eu nunca imaginei que ia sair pra ultrassom e ia acabar com o meu bebezinho nos braços no final do dia, né? E foi muito bom. Foi tudo muito rápido, né? Ali eu já fui pro hospital, meu médico chegou no hospital, minha mãe assinou as documentações lá embaixo do hospital. Quando eu vi, já tava no quarto, quando eu vi, já tava levando anestesia, quando eu vi, minha filha já tinha nascido, eu tava no quarto já cesareada, né? Que nem existe essa palavra, mas pra vocês terem uma noção. Então assim, gente, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer, então fica tranquila, porque eu jamais imaginei que seria assim. Né? Eu não tive opção, eu não tive escolha. Teve que ser cesárea, eu não tinha líquido. Minha filha poderia... Se eu não tivesse feito aquela ultrassom aquele dia, eu podia ter perdido minha filha. Eu poderia ter morrido, porque quando a perca do líquido, quando vai ficando sem líquido, é muito perigoso. E depois do parto, a enfermeira que acompanhou o parto com o médico, ela falou que só tinha 500 ml de líquido na bolsa, ou seja, quase nada. Graças a Deus eu fiz aquela última ultrassom. Então, gente, pré-natal, levem muito a sério. Façam todas as ultrassons. Por favor, é um pedido que eu faço pra você. Se você tá vendo esse vídeo, mamãe tá grávida, faça todo o seu pré-natal. Não pense assim, vou pular essa. Não, porque cada exame eu sei que é cansativo, mas é de suma importância, tá? E esse foi o meu primeiro parto. Agora eu vou falar do segundo parto. Como que foi? Eu estava de 36 semanas e 6 dias. Faltava um dia para completar 37 semanas. Eu estava em casa fazendo as coisas normal, estava me sentindo normal. A bolsa estourou. Ou seja, minhas 2 bebês nasceram de 8 meses e super saudáveis, tá? Nasceram com peso não muito alto, tá? Mas peso suficiente pra gente não ter que ficar em hospital, né? Elas foram pra casa comigo, tanto a primeira quanto a segunda. Elas nasceram com 2,5 kg, mais ou menos, assim, tá? Foi 2,600 e pouco, por aí. Foi nessa faixa. Então, assim... elas nasceram super saudáveis, era o tempo, era pra elas nascerem naquele tempo, e quase que iguais, né, por um dia, mesmo tempo de gestação. Então ali percebe-se que pro meu corpo gestar ali a criança, 37 semanas, ele já tava pronto para os bebês nascerem, né, porque foi certinho, super igual. E ali tá, né, uma das minhas, Maria Lucília. Então, assim... A segunda foi assim, a bolsa estourou, eu liguei pro meu médico falou, olha, vamos pro hospital, tá bom? Fui pro hospital, ele me encontrou lá, e aí foi a cesárea, e aí quando eu vi já tava sendo anestesiada, e a cesárea já tava acontecendo. Nessa segunda cesárea, minha mãe acompanhou os 2 partos, tá? Meu marido, ele não gosta muito de ver sangue, ver essas coisas assim, né, esses procedimentos de saúde. Então, minha mãe é enfermeira, então minha mãe acompanhou os 2 partos. Minha mãe falou que na cesárea, na segunda eu fiz a laqueadura junto, e eu já vou falar disso pra vocês, tá? Mas na segunda, minha mãe falou que eu perdi muito sangue. E na segunda eu me senti um pouco mal, assim, durante a cesárea, tá? É como se eu ficasse meio enfraquecida, assim, tá? Mas depois eu voltei, foi uma coisa bem rápida. Porque assim, gente, pode ficar tranquilo. Enquanto você tá lá fazendo a sua cesárea, eles estão cuidando de tudo e você tá acompanhando tudo. Você tá vendo, eles falam com você tá tudo bem, não sei o quê. E assim, eu não achei que foi algo pra eu falar pra eles, olha, não estou me sentindo bem. Foi só uma tonteira, assim, eu respirei fundo e voltou. Aí,
Contei pra vocês como que foi os meus 2 partos. E aí agora eu vou falar pra vocês como que é o parto em si, tá? Quando a gente chega no hospital, a gente é preparada, mandam a gente tomar um banho. Sim, não importa que você tenha tomado banho. Eu tomei banho, lavei meu cabelo, fui bem limpinha pro hospital, porque meu médico falou, né? Não, pode se arrumar, a gente se encontrar lá. Então eu me preparei pra esse momento, eu tomei um banho, eu fui bem limpinha, mas chegando lá no hospital, o hospital faz você tomar um outro banho com sabonete amarelo. Aí você vai, você toma banho, tudo, e depois que você toma esse banho, a moça já te dá aquele aventalzinho que é aberto nas costas e o pessoal do centro cirúrgico vem te buscar no quarto. Aí dali você já vai na maca e aí a primeira coisa que fazem é te dar anestesia. Então você senta e dá anestesia nas costas, tá? É uma anestesia, gente, não é que dói, ela não dói. O ruim dela, ela não dói quando pica, o ruim dela é quando a anestesia pega o nervo. Ela dá tipo um choque assim, sabe? É uma dor com choque, é um negócio esquisito, mas é na hora que pega, assim, sabe? Então, não é algo que você vai, nossa, que dor, nossa, vou sofrer. Não, é bem rapidinho, tá? Bem tranquilo. Pelo menos os anestesistas que eu peguei foram anestesistas diferentes, porque depende do plantão, né? Mas foram anestesistas ótimos, pegaram, assim, bem rápido, tá? E aí eles perguntam se você tá sentindo, eles esperam você falar ali se pegou, se não pegou e tudo mais, porque pode acontecer de ter que tomar novamente. Depois que você faz a anestesia, já começa o procedimento cirúrgico. Depois que você já tá anestesiado, eles colocam uma sonda em você, lá no canalzinho do xixi. Isso é uma coisa que eu não sabia, tá? Eu descobri. E eu já falo aqui pra vocês, se vocês optarem pela cesárea, saibam que vocês irão colocar uma sonda em vocês, mas vocês não sabem disso, porque vocês já estão anestesiados, vocês não vão sentir. Você só vai sentir no pós-parto, lá no quarto, retirar a sonda e você não sente nada, né? Depois que aconteceu a cesárea, você fica no pós-parto, ali você ainda tá sob um pouco o efeito da anestesia, então a sua perna, você vai sentindo a perna voltar aos poucos. Aí quando você vê, sabe como você sabe que a anestesia ela vai acabar? Sua perna começa a formigar, pelo menos comigo foi assim. A minha perna começou a formigar e aí depois quando eu já tava mexendo, né, já tava voltando assim, saiu o efeito da anestesia. Então, aí a partir dali, você estando bem, passou o efeito da anestesia, aí eles te encaminham pro quarto, tá? Chegando no quarto, aí você tem que fazer, vai vir alguém depois pra fazer você levantar a primeira vez. Você não pode levantar a cabeça, elas vão te orientar, as auxiliares, as enfermeiras, elas vão te auxiliar, vão falar pra você que você não pode levantar a cabeça, tá? E que quando você for levantar a primeira vez, você tem que ter ajuda. Geralmente vem 2 profissionais da saúde lá do hospital para poder te ajudar. Porque no momento dessa levantada, você pode acabar passando mal, tendo fraqueza, por conta da anestesia, tá? Então nesse momento você levanta, meu conselho, vou falar como eu fiz e que foi bom, tá? Você levanta bem devagarzinho. Primeiro você levanta as costas e senta. Aí fica uns 10 minutos sentado. Elas não têm pressa, as moças que vão lá pra fazer isso, elas não têm pressa porque justamente já sabem que a pessoa pode acabar passando mal, então elas não vão com pressa, tá? E não se sinta pressionada em momento nenhum, tá? Elas estão ali pra te ajudar mesmo. Então eu levantei o tronco, sentei, fiquei uns 10 minutos sentada, depois dei a mão pra uma, fui arrastando a bunda assim pra base da cama, aí fui arrastando cada vez mais, depois peguei no braço da outra e fui levantando assim, bem câmera lenta, tá bom? E aí foi tudo bem, não tive desmaio, não. E aí, nessa levantada é onde vai acontecer o seu primeiro banho, tá?
O primeiro banho é super importante, você vai estar se sentindo assim na necessidade de tomar um banho. E eu falei isso no vídeo que eu falei sobre a higiene, sobre os cuidados da mamãe, eu falei sobre isso, sobre o primeiro banho, como é importante pra gente que passou ali pelo procedimento cirúrgico, pra gente que teve o bebê, como é importante esse primeiro banho, tá? Então tome seu banho com bastante calma, com bastante cuidado. O seu bebê vai estar ali sendo cuidado, tá? Vai ter um acompanhante com você que vai ter que olhar o seu bebê nesse momento, mas você precisa tomar esse banho com calma, relaxar, tá bom? Porque você tá bem dolorida. Eu não vou mentir pra vocês. A cesárea, ela tem o seu lado bom. Você não sente dor alguma. Eu fui lá, quando eu vi minha bebê já tava no meu braço, tá? Mas o pós-operatório, ele é um pós-operatório mais delicado, porque fica bem dolorido. Então, assim, você quer sentar pra fazer xixi, aí é tudo dolorido, tu tem que sentar bem devagar, isso mais nos primeiros dias, assim. E isso, conforme passa os dias, isso vai passando. Só que você tem que se movimentar. Isso é muito importante. Não pense que, porque eu tô assim, operada, fiz a cesárea, que eu tenho que ficar sentada, parada, esperando a recuperação. Não, faz parte da recuperação você caminhar, você se movimentar com bastante calma, com bastante cautela, né? Mas você precisa caminhar. O meu médico me orientou a caminhar já no hospital mesmo, tá? Então depois desse primeiro banho, eu já fui andar assim no corredor, bem pouquinho, só de um lado pro outro do corredor. Mas conforme você vai se movimentando, você vai percebendo que você vai se sentindo um pouco melhor com relação a essas dores, tá? Mas sim, tem as dores do pós, elas são incômodas, mas o meu médico, ele me manteve bem medicada, tá? Tomei remédio pra dor de 6 em 6 horas, remédio bom. Meu médico me manteve medicada durante 5 dias, tá? Então, durante 5 dias eu tomei remédio. No 5º dia, quando acabou o remédio, já não estava com aquela dor que era lá do início, tá? Já estava muito melhor as dores e a locomoção estava muito melhor, tá? Então, minha dica pra vocês: se o seu corpo tiver abertura, tente parto normal, porque deve ser um momento bem único, né? Deve ser uma dor horrorosa, mas é um momento único. Se o seu corpo não tiver abertura, você vai pra cesárea e tá tudo bem, tá? Tanto uma quanto a outra tem seus períodos difíceis. A cesárea tem o pós-parto, que é um pouco difícil, mas não é impossível, não é uma dor horrorosa. É tipo assim, ó, sabe quando você vai pra academia, que você troca o treino, aí o treino é novo, que você fica com aquela dor assim, que é ruim pra se mexer? A cesárea é tipo uma dor dessa, tá? É uma dor que ela dói pra você se mexer, mas a cada dia isso vai melhorando, não é uma coisa horrorosa, não é de outro mundo, tá? E eu vou falar pra vocês, a minha primeira cesárea eu não tive apoio nenhum. Eu fiz o meu pós-parto sozinha em casa. Quando alguém podia ir me ajudar no final de semana, as pessoas iam, mas era quando, tá? Eram alguns dias que aí algum familiar ia pra poder bater uma roupa pra mim, estender e tal, mas eu cuidei da minha bebê sozinha. De madrugada, levantei várias vezes, estando operada, tá? Pra poder dar mamar, pra poder fazer tudo. Então, isso prova pra vocês que não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa horrível, tá? Então fiquem tranquilas. Se você tá vendo esse vídeo no início da sua gestação, já tira essa preocupação da cabeça, tira isso. Vai ser normal, vai ter cesárea. Descansa o seu coração e pense assim: se no momento do parto eu tiver abertura, eu tento parto normal. Se no momento do parto não tiver abertura ou ela estiver abrindo muito devagar, isso vai demandar um sofrimento, né? Já opta pela cesárea, não fica sofrendo não, tá? Porque a cesárea, ela não é nada de outro mundo, é algo que você não vai sentir dor alguma. O pós-operatório só depende de você se movimentar, de você tomar os remédios direitinho, mas não é algo impossível, porque como eu disse pra você, eu cuidei da minha bebê sozinha, mesmo estando operada, tá? Dar banho, pegar no colo,
E com 10 dias eu já tava começando a fazer ali algumas coisinhas dentro de casa. Aí eu respeitei os 40 dias. Então, 40 dias... Peraí. Então, 40 dias eu não peguei na vassoura, tá? Eu não fiz atividades de esforço. 40 dias, que é a quarentena, né? Então assim, eu respeitei bastante a quarentena, que são os 40 dias, onde a gente não pode ter relação sexual, a gente não pode se esforçar, não pode pegar peso de jeito nenhum, a não ser o seu bebê. Eu pegava minha bebê, mas minha bebê era bem levinha, né? Ela pesava 2,6 kg e alguma coisa, tá? Então, você não pode fazer esforço nenhum. Então, os 40 dias eu respeitei à risca, tá? Porém, com 10, 15 dias eu já me sentia um pouco melhor para fazer algumas atividades dentro de casa, como além de cuidar da minha neném, fazer uma comida, lavar uma louça, sentar no computador para trabalhar um pouco. Então, assim, algumas coisas eu fazia, tá? Então, pra mim, esse período foi um período que eu respeitei. Então, a partir dos 40 dias, eu já comecei a minha atividade normal, tá? Então, a cesárea não é uma coisa de outro mundo. Se caso você optar diretamente pela cesárea, é algo que eu falo, eu faria isso hoje. Se hoje fosse para escolher entre um parto normal e uma cesárea, eu escolheria a cesárea, porque eu passei por 2 experiências e eu já sei que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E outra coisa, você não sofre, você não fica em sofrimento tentando parir o seu bebê também em sofrimento, porque tem parto normal que é maravilhoso, gente, mas tem parto normal que a mãe sofre e fica 22 horas, sabe, de parto, a mãe sofrendo, o bebê sofrendo e tem que acabar indo pra cesárea, entendeu? E não precisa de nada disso. Hoje em dia as coisas estão muito mais avançadas, hoje em dia as coisas estão muito mais modernas, tá? Então, pra você ter noção, os pontos da minha cesárea, nem de uma nem da outra, eu não tive ponto pra tirar, pra arrancar. A minha cesárea, ela foi colada. Então, eu não precisei, depois de 15 dias, voltar no médico pra tirar ponto. Isso não existiu comigo. Pra você ver como as coisas já mudaram, como as coisas se modernizaram. Então, busca informação pra você não ficar apreensiva, pra você não passar essa apreensão, esse medo pro seu bebê, tá bom? Porque tem que ser um momento especial. E como eu falei pra você, independente do que você fique pensando, vai ser de uma forma, vai ser de outra forma, independente disso, o que dá pra acontecer já vai acontecer. Então, coloca o seu coração em paz, tá bom? Descansa ele, fica tranquila, que como tem pra acontecer, vai acontecer. Pode ser que chegue na hora, sua bolsa estoure e você já tenha uma abertura maravilhosa pra um parto normal. Aí, vai ter um parto normal. Agora chegou na hora, não tem muita abertura, tá vendo, ou tem alguma coisa que te leve pra cesárea, fique tranquila, porque cesárea é bom. Eu hoje, como eu falei, novamente vou repetir, eu hoje, se fosse pra mim escolher, eu escolheria a cesárea, porque eu passei, eu vi que, assim, tem ali o seu pós-parto dolorido, mas não é nada de outro mundo, né? É algo que você consegue lidar normalmente, assim como um parto normal, né? A gente sabe que um parto normal, a mãe se recupera muito mais rápido, né? Não é um procedimento cirúrgico. Porém, tem ali o seu pós pra fazer, porque tem algumas mamães que tem que levar alguns pontos internos e tudo mais, então tem os cuidados pra serem tomados, tá? Então fiquem tranquilas. Essa foi a história dos meus 2 partos. Vim falar pra vocês como que foi aí, como que é viver o pós-parto. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Na minha segunda cesárea, com 27 anos, eu já optei por fazer a laqueadura, tá? Porque o mundo, eu tenho minhas questões pessoais que são assim, o mundo é muito difícil hoje, a questão também financeira, que quanto mais filho você tem, é mais complicado, né? E tudo mais. Então, eu optei por nova mesmo fazer a laqueadura. E eu vou trazer um vídeo contando pra vocês a minha decisão, como que é a laqueadura, como que é um pós-parto com laqueadura, porque é diferente a primeira cesárea da segunda, tá? E aí eu vou trazer esse vídeo pra vocês e vai ser logo, tá? Então, até a próxima.